E hoje, gente, nós vamos falar de confeitaria, que é um tema que muitas pessoas me perguntam, né? Eu sou pós-graduada em confeitaria e panificação. Então tem muita gente que eu dei muita aula também para confeitaria, as pessoas me pedem, faz uma live de confeitaria. Então estou aqui, gente. Então essa aula é para você que quer aprender a entender um pouco mais o mundo da confeitaria, que quer mudar em casa, entender porque às vezes a sua receita não dá certo, tá? Agora essa aula não é para quem não tem paciência, para quem faz de qualquer jeito, não quer mudar a rotina de em casa, que não quer aprender a cozinhar, tá? Então, bora lá? Bora aprender? Para quem trabalha também, mas essa aula é muito importante, tá, gente? Quem quer trabalhar, começar a aproveitar aí a pandemia, que hoje a gente está trabalhando com tanto delivery, né? Tanta gente fazendo uma renda extra, então aí é a oportunidade para você entender as dicas, tá? De como entrar no mundo da confeitaria. Então vamos lá, gente. Primeira dica para quem quer entrar no mundo da confeitaria, seja para entender, para fazer em casa, ou seja para vender, para trabalhar com isso, é entender que aprender nunca é demais, tá, gente? Nós temos que sempre estar buscando conhecimento, porque confeitaria não é mágica, né? Que você vai, pá! É estudo, é química, é física. Às vezes seu bolo desanda, muda de cor, que já aconteceu comigo, e a gente não sabe por quê. Então a gente precisa estudar. Então o conhecimento nunca é demais. Então busquem cursos, leem, vão atrás, tá? De aprender um pouco mais sobre confeitaria, tá, gente? E aí depois que vocês já estão aprendendo, que já estão lendo, já estão buscando né? Conhecer, fazendo cursos, aí a segunda dica é testar. A maior dificuldade que às vezes a gente tem na confeitaria é de dominar uma receita. E aí assim, eu lembro muito da Kátia, que é uma amiga minha, ela fala assim, Mel, um dia minha receita tá de um jeito, no outro dia tá do outro jeito, nunca dá certo, cada dia tá de um jeito diferente. Por quê? Não tem padronização, né? E aí às vezes a gente desiste muito fácil. Às vezes a gente faz uma vez, duas vezes aquela receita. Ah, o meu bolo desandou, vou largar de mão, não vou fazer mais. E não é assim. A confeitaria tem que ter paciência. E aí, como dizia uma tia do meu pai, persistência. Então você tem que persistir, gente, persistir. E você vai testar, testa aquela receita, dá para todo mundo comer, e vai testando até você conseguir. Então essa é uma dica muito valiosa. Testar sempre. Nunca começar a querer vender algo ou fazer algo que você nunca fez em grande estilo. Tipo assim, tem uma festa para 10, 15 pessoas. Ou você vai receber, né, família em casa no final de semana. Ou você quer fazer aí pro maridão ou pros filhos, né, que agora a pandemia, todo mundo isolado, né? E você nunca testou a receita. Então tem uma grande chance de dar errado. Então, vamos testar a receita até a receita ficar do jeito que você aprendeu ou do jeito que você quer, tá, gente? Então, terceira dica, faça bem feito. Isso é muito importante, tá, gente? Se você decidiu fazer, você vai lá e faz bem feito. Busca tudo, não vai fazer de qualquer jeito, não vai usar qualquer ingrediente, tá, gente? Isso é muito importante, porque às vezes quando a gente não se programa, eu vou fazer de qualquer jeito. E aí você compra qualquer coisa não vai dar certo no seu bolo, tá? Então, busque ingredientes de qualidade. Quando a gente fala em qualidade, eu não estou falando do mais caro, não. Porque aí a gente tem muita coisa aí no mercado que é preço justo, é bom de qualidade e ainda é barato. Então, você não precisa usar o leite condensado mais famoso que tem aí, top. Você pode usar um outro leite condensado que ele tem um preço mais acessível e seja bom, tá? Então, se organizem, gente. Quarta, escolha o perfil do seu cliente, do mercado que você quer trabalhar. Vamos colocar aí, que tipo de cliente que eu quero atender? Eu quero atender, sei lá, aniversário. Então é final de semana que eu vou trabalhar. Qual é o perfil do seu cliente? Estuda o perfil que você quer. Não, eu quero, sei lá, trabalhar só final de semana ou só durante a semana.
Então, se eu vou trabalhar durante a semana, o que eu posso fazer para ofertar durante a semana que tem mais procura do que o final de semana, né? Então, conheça o seu cliente, tá? E faça o controle dos seus preços. Gente, isso é muito importante. Não fica olhando a grama do vizinho, não. Às vezes vocês vão lá e olham lá o preço do vizinho. Aí vocês vão lá e vê, nossa, meu vizinho tá vendendo a R$10. Então eu vou vender a 9. E aí às vezes você nem pesquisou o preço para saber se está tendo lucro ou não. E às vezes até o vizinho está tendo prejuízo, porque ele também não olhou. Então olhe o preço, faça a cotação, veja quanto que custa o que vocês vão vender. Como é que eu faço isso, meu? Gente, sempre eu falo, pesquisa de mercado. Eu vou lançar no mercado, vou dar um exemplo, vou lançar um pudim no mercado. Aí o meu pudim precisa de leite condensado, açúcar, leite e ovos. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão em 3 mercados diferentes. Visitem 3 mercados da cidade de vocês. E você vai pegar o preço dos 3 mercados. E aí você vai ver, o leite condensado num lugar tá 7, no outro tá 4 e no outro tá 5. Você nunca pega o preço do mais alto e você nunca pega o preço do mais baixo. Você pega o preço do meio. E aí não, então vou usar o de 5, porque se o leite condensado abaixar, você tá no lucro, entendeu? E se ele subir, você tá ali, meio termo, tá? Você não tem prejuízo, para você não ficar oscilando, ter que mudar preço. Ah, eu vendi um pudim a 30 hoje, amanhã eu vou ter que vender a 35, porque o leite condensado que eu comprei era o mais barato e agora o negócio subiu. Então é organização, tá, gente? Então, primeira coisa, faça a sua lista de compra. E aí, quanto que isso vai te render? Aí você vai colocar, sempre multiplica, gente. A base da confeitaria a gente sempre multiplica por 3, tá? Essa é a regra de 3. Então, se você gastou R$10, você vai vender a R$30 o seu pudim. Por quê, Mel? Os 10 primeiro, você vai tirar os seus ingredientes, tá bom? O valor que você gastou ali no seu pudim para você comprar os ingredientes. A segunda parcela, nos outros 10, você vai colocar água, mão de obra, energia, a luz, tá? Tudo que você precisou para você desenvolver. E terceiro é seu lucro. Então sempre multiplica por 3 para saber se vocês estão tendo lucro ou não, tá, gente? E aí depois que você já tem noção do seu preço, já sabe como é que tá o preço do concorrente, já sabe tudo, aí você vai investir em divulgação, gente. Invista em divulgação. Ah, Mel, mas eu não tenho dinheiro para impulsionar na internet. Mas coloca aí Facebook, Instagram, oferece para os vizinhos, faz uma degustação, desenvolve, vai de porta em porta, olha, eu estou vendendo isso, estou vendendo aquilo. Começa a buscar o seu cliente, tá? Começa a divulgar o seu produto. Não adianta nada você fazer, deixar guardado dentro de casa, né? Porque aí não vai para frente. Faça. Às vezes a gente tem vergonha de vender, então você procura e põe o marido para vender, você produz, o marido vende. Ou perde o medo mesmo, vai porta a porta, oferece no WhatsApp. Hoje a gente tem tanta facilidade, às vezes no grupo do WhatsApp você põe a foto assim, então vendo tal coisa, rapidinho você vende, tá? Então começa a divulgação do produto de vocês. E outra coisa muito importante, não engane o seu cliente, tá, gente? Quando vocês forem fazer aí, por quê? Às vezes eu falo que eu estou usando, vou dar um exemplo aqui, um leite em pó tal, que é o mais famoso de todos. E a gente fala, pavê de leite tan, né? Vou falar aqui, pavê de leite ninho. A gente usa muito no ninho. E você não usa marca. Você não usa, você usa outra marca, você está enganando seu cliente. Ele pode processar. Porque todo mundo conhece o sabor. Aí você vai lá e usa uma outra marca inferior, a pessoa vai comer e ela vai saber que não é. Então você toma cuidado com propaganda enganosa. Então você vai vender pavê de leite em pó, bolo de leite em pó, porque aí você pode utilizar a marca que você quiser, tá bom? E, gente, tenha foco, tá? Às vezes a gente se perde aí com tantas novidades, com tantas coisas que a gente quer fazer e não sabe o que a gente vai fazer. Toda hora aparece uma tendência nova. Se organiza. Não, meu foco é vender pudim. Então, seja a melhor da sua cidade. Foca naquilo ali e dedica. Não fica perdido. Ai, vou mexer com pudim. Não, agora eu vou mexer com bolo. Não, agora eu vou mexer com brigadeiro. Não, vou mexer com beijinho. Agora eu vou mexer com... Você se perde. Então, tenha foco
no que vocês vão escolher para vocês trabalharem, tá? E, gente, aceitem críticas, mas só com uma condição, que essas críticas têm que ser construtivas, tá? Se for críticas que a gente sabe que é só para destruir mesmo, só para encher o saco da gente, não absorve isso para vocês não, porque senão desanima, tá? E aí às vezes tem, tá? Então a gente tem que saber identificar o que é uma crítica construtiva e o que não é uma crítica construtiva, tá bom? E outra coisa, organize a cozinha de vocês, tá? Organize a cozinha de vocês, tem um cantinho só com as coisas que vocês vão utilizar para trabalhar, para fazer, para mexer. Porque se for um armário tudo junto com o de casa e com as coisas que você trabalha, às vezes você está contando ali que tem um leite condensado, que você vai fazer o seu pudim, e aí você chega lá, seu filho foi lá e abriu e comeu, né? E aí você vai ter que sair no meio da receita, igual uma louca aí, para correr no mercado para buscar o leite condensado, porque você achava que tinha em casa, mas já deram um fim nele. Então, organize suas coisas, separe o que é trabalho, trabalho, o que é casa, para não vocês terem problemas e também furar o orçamento de vocês aí, tá, gente? E por último, gente, e não mais importante, é não desesperar. Então, como a Jaque fala essa frase direto pra mim, o feito é melhor do que o perfeito. Então não desesperem, tá? E não desistam na primeira não, porque confeitaria é normal tudo desandar, é normal o bolo rachar, o bolo grudar na forma, você não conseguir fazer as coisas. Às vezes eu tenho receita que é só dobrar a receita, ela pá, desanda. E aí a gente, mas por quê? Gente, é reação química. Às vezes a quantidade de coisas, sei lá, vou dar um exemplo. A receita pede 2 ovos, eu ponho 4 ovos. Mas pode ser que esses meus ovos são pequenos e aí não dá a quantidade da receita que eu precisava. Ou são muito grandes e aí passa, minha receita fica pesada. Então tudo isso é importante vocês estarem atentos, tá? Então é não desistir, é não desesperar. Até hoje eu faço muita coisa que dá muita coisa errada. Essa semana mesmo eu vou fazer um bolo e eu fiz o bolo. Rapaz, o bolo explodiu assim, ele fazia igual um vulcão dentro do forno assim, ó. E fazia tempo que não acontecia isso comigo. E eu coloquei a quantidade correta de fermento, tá? Foi uma colher para a quantidade que eu coloquei. Mas era um forno que eu não sabia mexer, eu não conhecia. O forno, ele não mantinha uma temperatura. Então tudo isso a gente passa. E aí você não pode desesperar não, você não pode desistir nas primeiras vezes não, vão tentando, que vocês chegam lá, tá, gente? Então bora lá, agora eu vou falar pra vocês os erros mais comuns que a gente faz aí na confeitaria, tá? Já que você pega uma água, por favor, esqueci de pegar. Deu uma... Pedi pra já pegar uma água aqui. E pessoal, vai tirando dúvida aí, tá? Aproveita. Quem tiver alguma pergunta pra fazer, agora é a hora em relação à confeitaria, tá, gente? Então vamos lá. As perguntas, os erros mais comuns que a gente comete na cozinha. O primeiro erro, gente, é não ficar atento à temperatura, tá? Às vezes você vai assar um bolo e você não fica atento à temperatura, você não olha como é que tá lá no seu forno, aí às vezes o forno tá lá explodindo de calor, tá a 300 graus, obrigado. E aí às vezes ele tá frio demais, aí o seu bolo ensola, ele cresce, abaixa, ele faz um buraco no meio, ele racha, aí acontece de tudo, porque você não se organizou, que você não olhou lá a temperatura. Então é importante vocês olharem a temperatura do forno de vocês antes de começar a fazer qualquer coisa, tá, gente? Tem cuidado e sempre olhar. Às vezes vai seguir uma receita, na receita fala a temperatura que tem que estar. Geralmente para bolos a gente usa 180 graus, não só para bolos, a média é 200 graus. Mas se você fizer algo mais que precisa de uma potência maior, tipo assar um assado, uma carne, alguma coisa, aí é diferente. Mas se organize e sempre fique atento, porque a maioria dos erros acontece aí, na temperatura do forno. Aí, gente, outra coisa importante é substituir ingredientes, né? Quem nunca? Ai, não tem ovo, vou botar manteiga, não tem não sei o que, não tem cacau em pó, receita pede cacau em pó, eu vou meter chocolatado.
E a gente muda por conta própria as receitas. E aí, a partir do momento que você muda a receita, acabou. A receita não é mais a receita de fulano que você está seguindo. É a sua receita. Porque a partir do momento que você modifica a receita é sua. Então, se der errado, eu fiz a receita de tal fulano e deu errado. Mas seguiu o processo todo? Fez da maneira correta, do jeito que estava pedindo? Não, me pediu cacau em pó e eu usei achocolatado. Aí meu bolo ficou doce demais, porque a quantidade de açúcar que pedia a receita era uma quantidade de açúcar porque você usava cacau e não achocolatado. E qual é a diferença, gente? Cacau é 100%. Quando a gente fala cacau, não tem açúcar. É 100% sem açúcar. Só é um cacau. Quando a gente fala achocolatado, ou cacau 50%, cacau 40%, cacau 50%, é porque tem açúcar. É porque tem açúcar e às vezes tem leite em pó. Então aí ele vira chocolate, tá? Chocolate 50%, chocolate 40%. Essa é a diferença de cacau e o chocolate 50%, tá? Então sempre toma cuidado em relação a isso. Se for cacau, não tem açúcar. Agora, se for chocolate, aí vai ter a porcentagem de cacau que tem naquele pacote de açúcar e leite em pó. Ficou fácil de entender? Agora a diferença de cacau e chocolate em pó. Então, essas coisas vocês têm que olhar. A receita pede leite condensado, né? Ou leite condenado, né? Que o pessoal brinca. Aí você vai lá, usa bebida láctea, que agora o pessoal tá usando bastante, porque é mais barato e tal. Mas aí você vai fazer uma cobertura. Aí essa cobertura fica molenga, não dá ponto, não dá certo. Por quê? A consistência é diferente do leite condensado para mistura láctea. Então não é interessante. Então geralmente mistura láctea para coberturas não é legal. Ela fica mole, não dá ponto, dependendo, né, da marca que você comprar. Então assim, se a receita está pedindo leite condensado, vamos usar leite condensado, gente, tá? Tomar cuidado, saber por quê, com as mudanças que vocês vão fazer, tá? Isso é importante. Aí senão a receita desanda, você não sabe por quê, né? Então vamos lá. Outra coisa, não ser exato na medida. Então assim, vou dar um exemplo. Eu vou fazer um bolo. Quanto que eu coloco de trigo aqui? Não sei, hoje eu vou pôr duas xícaras. Aí depois você põe 2,5 xícaras. Aí depois você põe 3. Aí um dia seu bolo fica macio. Opa, acertei, fica fofo. No outro dia o bolo fica igual um pau, fica duro. Aí no outro dia ele ensola. Porque você não padronizou, tá? Você não seguiu as medidas. Então se lá pede, cuidado com esse negócio, tá? Se pede 1 xícara de óleo, você coloca meia. Se pede açúcar ainda, dependendo da receita, eu modifico, tá? Eu não gosto de bolo muito doce, então assim, e dá certo às vezes, tá? Mas já aconteceu de dar errado. Mas se tá pedindo 2 xícaras de açúcar, geralmente eu ponho 1,5 xícaras. É a única coisa que eu modifico. O resto, gente, eu mantenho. Então, se é 2 ovos, é 2 ovos. Se é 3 xícaras de trigo, é 3 de trigo. E o que vai diferenciar, às vezes, até o trigo ser 2,5 xícaras ou 3 xícaras, dependendo da receita, é o trigo, a qualidade do trigo que vocês vão usar. Às vezes a gente pega um trigo velho no mercado aí, um trem horrível, que parece que trem incha, um pouco que você coloca, o negócio fica, né? Então a gente tem que tomar, tem umas marcas aí que acontece que fica tudo escuro. Você misturou, fica cinza o bolo, fica outras cores, não fica, né, aquela cor clarinha do bolo. Então cuidado com farinha muito barata quando vocês forem comprar. Uma dica importante para estar falando para vocês da farinha hoje as farinhas mais caras e as melhores que a gente tem são importadas, mas nós já temos alguns moinhos muito bons no Brasil que já está produzindo uma farinha de boa qualidade. Mas às vezes para a gente aqui chegar aqui tipo em Rondônia, um exemplo, o acesso é meio difícil, porque uma farinha importada é R$100 o quilo, R$90 o quilo, até R$40 o quilo, né? Então sai um pouco da realidade da gente que está pagando R$2,50, 3 e pouco num pacote de trigo aqui. Então, dica valiosa, hein? Anota aí. Uma coisa muito importante quando for comprar trigo no mercado, não compra trigo de saquinho, tá? De saco plástico.
Não compre aquele trigo. Usem trigo que seja do saquinho de papel. Por quê? O trigo que está no saquinho de papel, ele ainda é mais preservado do que o saquinho que está na sacolinha de papel. O trigo do saquinho de papel. Por quê? Aquele saquinho já é transparente. Então, como é que ele foi transportado até chegar a você? Como é que ele foi armazenado dentro do mercado? Às vezes ele toma muito sol, aí ele modifica a estrutura dele. Então, sempre que vocês forem usar, usem trigo de saco de papel, porque ele mantém no saco mais escuro, mais fechado, e ele é melhor. Então, para fazer massas, para fazer bolos, para fazer pão, gente, a diferença é absurda. Então, utilizem trigo de saco de papel, não de saco, né, de plástico do mercado, tá? Vocês podem perceber que até a diferença é um pouquinho maior do trigo de saco de papel para o trigo de saco de plástico no mercado. Eu acho que um é 3 e pouco, o de papel é 4 e pouco, 5 e pouco. Então, ele tem melhor qualidade e está mais protegido, tá, gente? Então, vamos lá. Outra coisa, errar na hora de assar, né? Porque um dos erros, né? Ai, errei na hora de assar meu bolo. Como assim eu errei? Você não olhou o tempo, você não olhou a temperatura, você abriu e fechou toda hora a porta do seu forno, né? Que isso é muito comum. Aí fala, Mel, o meu bolo cedeu, o meu bolo murchou, o meu bolo encharcou, ele centralizou. O que aconteceu com o meu bolo, né? Geralmente, gente, quando a gente coloca um bolo para assar, você tem que esperar no mínimo 30 minutos para abrir a porta, tá? Antes disso, a chance de você destemperar o seu forno, porque ele está numa temperatura. Se você abre, até você enfiar uma faca ou um garfo, qualquer coisa, para ver se seu bolo está assado, todo o calor que estava ali mantido, ele sai. E aí, até o seu bolo voltar àquela temperatura de novo e ele manter, seu bolo murcha. Então, tomem cuidado com isso, tá? Então, espere 30 minutos a 40 minutos para abrir a porta do forno de vocês, tá? Outra coisa legal, quem unta a forma aí, né? Às vezes a gente tem mania de untar a forma. E assim, não se unta a forma de bolo, tá? A não ser a parte de baixo. A lateral da forma não precisa. Porque quando você unta a lateral da forma de bolo, o seu bolo não tem onde ele agarrar, tá? Aí ele puxa. Já aconteceu de fazer um bolo e o bolo tipo centralizar assim, você vê que ele meio que soltou da lateral da forma e ele fica tudo junto e às vezes até o meio não assou por causa do que você untou a lateral da sua forma. Então a gente não deve untar a lateral da forma, sempre o fundo, tá, gente? Ah, Mel, mas meu bolo sempre gruda. Toda vez que eu vou fazer um bolo, eu posso passar óleo, farinha, manteiga, e o meu bolo gruda. Então, mais uma dica maravilhosa aí. Desmoldante caseiro, tá? Seu bolo nunca mais vai grudar na face da terra. E podem fazer, e eu tenho certeza que vocês vão se surpreender, porque é muito fácil e o bolo não gruda nunca mais, tá? Então, vamos lá. Uma colher, tá? De sopa de trigo, uma colher de sopa de margarina e uma colher de sopa de óleo. Mistura os três, faz uma pasta. Acabou. Passa ali na sua forma tudinho, seu bolo vai sair lindo, maravilhoso, perfeito, ele não gruda mais, tá, gente? Então, façam. Pode passar na lateral? Pode passar na lateral, pode passar embaixo, pode passar em tudo, mas não gruda mais, tá? O bolo não. E geralmente o desmoldante também a gente passa mais no fundo da forma, tá? Mas se quiser passar, pode, dependendo da receita que você vai fazer. Mas não gruda mais. E é maravilhoso. Podem fazer aí que vocês vão ver a diferença. Outra coisa, Mel, o meu bolo não cresce. Por que que o meu bolo não cresce? Até eu fico na dúvida que o bolo não cresce. Porque são muitas coisas possíveis. Trigo velho no mercado demais, muito tempo, ficou lá, veio num caminhão, numa carreta aberta, tomando sol de lascar o tempo todo. Aí chega lá, é empilhado e guardado debaixo de uma luz lá. Então, o trigo, ele já sofreu vários processos de modificação. Fermento, muito tempo guardado na geladeira lá, não sei quanto tempo na geladeira ou no armário, e você não usa, fermento fica velho. Isso é um dos motivos.
excesso de líquidos. Então, você não misturou sua massa o suficiente, ela não ficou cremosa o suficiente, os ingredientes não ficaram homogêneos. Isso pode fazer seu bolo embatumar, ele solar. Ah, mas meu bolo insolou. Excesso de líquido, tá? Então, óleo, leite, se você deixar sua massa, como eu posso dizer, líquida demais, ou às vezes seca demais. Então, os ingredientes têm que ser proporcionais, tá, gente? Vocês têm que balançar, não adianta você balancear, não adianta vocês colocarem líquido demais ou líquido de menos, tudo tem sua medida, porque senão vai desandar a receita de vocês, tá? Isso é muito importante. É igual o bolo de cenoura. Eu tinha uma maior dificuldade da face da terra de fazer bolo de cenoura. Eu fazia bolo de cenoura, meu bolo de cenoura ficava maravilhoso, maravilhoso lá no liquidificador. Ixi, fazia de boa. Um dia elogiaram meu bolo, menino de Deus. Tem 2 anos que eu não acerto bolo mais. Eu falei, que urucubaca foi essa? Meu bolo, falta tacar na parede, ele vira pudim. Não dava certo, o trem não ia pra frente. Ô, dificuldade. Falava em bolo de cenoura, eu comecei a entrar em desespero, porque não dava certo. Aí eu descobri uma receita maravilhosa de uma pessoa aí também que mexe com bolos, a Larissa. E aí eu vi, ela falou, Melissa, o segredo é bater a clara em neve. Bata a clara em neve, bata tudo o processo, né, do liquidificador e separa só a clara em neve e mistura. Aí meus bolos voltaram a ser lindos novamente de cenoura, porque antes parecia um pudim. Mas outra coisa legal de falar de bolo de cenoura, gente, é porque a cenoura tem muita água, ela tem muita umidade. Então, se você colocar muita cenoura também, vai embatumar o seu bolo, vai ficar pesado. Então, cuidado com a quantidade de cenoura que vocês colocam. Usa sempre 1 a 2 cenouras pequenas, tá? E toma cuidado aí com a cenoura, que às vezes põe cenoura grande ou põe muita cenoura, aí seu bolo fica pesado e ele vai ficar embatumado. Tá bom? Não, tinha umas perguntas do Face que eu tô aqui no YouTube. Deixa eu ver se tem pergunta aqui no Face. Acho que tem não, já. Onde tem? Ui, tô no negócio errado. É aqui, não é? Fecha esse negocinho que tá na frente. Ó, comentário nenhum ainda. Beleza. Não, no YouTube eu tô olhando, fica tranquilo. Beleza, tô olhando aqui se tem mais perguntas, tá, gente? E é isso, então cuidado com o calor. É importante. Ah, eu quero aprender a fazer bolo confeitado. Gente, bolo confeitado tem todo um processo, tem que estudar. Você tem que estar já manjando de bolo caseiro. Já fica mais fácil para você entender as estruturas de bolos, quais são os tipos de massas. Então tem todo um pré-preparo. Não adianta você chegar do nada, vou fazer bolo confeitado. Se você não entender que tem massa manteigada, tem pão de ló, tem massa base, tem uma massa manteigada de chocolate, tem outra não. Para que serve cada uma, como é que funciona. Porque aí você não sabe que massa que você vai usar, não sabe com que recheio que vai combinar. Aí você faz uma massa muito pesada e aí você faz um recheio muito mole. Aí você vai montar teu bolo, o recheio vaza tudo pela lateral, desce morra abaixo. Eu já passei muito perrengue com bolo, gente. Hoje já melhorei muito, eu não sou expert em decoração, porque eu não vivo disso, né? Eu não fico treinando, porque eu falo que isso é treino. Sempre falei para minhas alunas que é treino. Ah, eu quero ser uma decoradora maravilhosa. Então é todo dia ali fazendo a florzinha de chantilly, é isso e aquilo, trabalhando com bicos. Como eu dou mais aula, eu sei todo o processo, sei todas as estruturas, todos os recheios, pontas, massa, tal. Decoro, mas eu não sou uma expert em decoração, tá? Mas eu entendo todo o processo. Então, assim, é importante vocês também entenderem todo o processo de cada coisa e como é que funciona. E é isso, gente. Esses são os primeiros passos para ajudar vocês aí a entender um pouco mais de cada coisa, como é que funciona a confeitaria, o que vocês precisam pensar antes de começar a trabalhar, o que vocês vão fazer, né, daqui pra frente. Aí vocês que vão botar a mão na massa aí. Mas espero que tenha ajudado aí a tirar algumas dúvidas. Pode fazer. Bolos caseiros, a maioria eu posso bater no liquidificador?
Pode. A maioria dos bolos caseiros são de liquidificador, tá? Porque tem diferença, um exemplo, a maioria são feitos com óleo. A gente usa bastante óleo para fazer. Por que a gente usa mais óleo do que manteiga? Porque o bolo caseirinho, geralmente ele fica do lado de fora da geladeira. Que quando você coloca na geladeira, a manteiga endurece. Aí o bolo fica mais duro, tá? O óleo não faz isso. Então a gente usa mais óleo para fazer bolo caseiro. E a gente pode, sim, deixar... Deixa eu olhar pra mim. Eu tô olhando pra Jaque, a gente tá respondendo a Jaque aqui. E é isso aí, gente.